Fala galera, mais um tópico importante dando continuidade de conteúdo envolvendo rendimento. Lembrando, pureza e rendimento são coisas diferentes do ponto de vista físico, certo? Pureza ela fala do quê? Vimos agora há pouco. Pureza fala da quantidade que efetivamente existe de substância na minha amostra. Minha amostra apresenta outras coisas que a gente chama de impurezas que não vão fazer parte do meu meio racional. Agora, quando eu trabalho com rendimento fala de quanto efetivamente de reagente vira produto. Porque nenhuma reação é 100%. Você chegar ao efeito de uma reação 100% de rendimento é meio que uma utopia, né? É meio algo perfeito demais. A gente sempre tem um rendimento associado. Quanto maior o rendimento da minha reação, normalmente melhor, porque eu estou querendo formar um determinado produto. Então, o rendimento está associado à quantidade de reagente já puro que efetivamente está virando produto. E o restante, Gorito, do que não reagiu, continua sendo reagente e vai ser eliminado lá juntamente com os produtos da reação. Vai sair todo mundo junto, você vai ter que ter algum método de separação para conseguir diferenciar o seu reagente do seu produto. Então, basicamente, conteúdo que relaciona efetivamente a quantidade de reagente que vira produto. Outro ponto importante é, rendimento você consegue perfeitamente trabalhar em sintonia com a pureza. Como são conceitos diferentes, você consegue aplicar os dois numa questão. A questão começa a ficar de nível um pouco mais aprofundado. Primeiro você trabalha o conceito de minha amostra ser algo impuro, depois você começa a entrar no conteúdo falando de que nem todo meu reagente vira produto. Então já incluiu ali dois pontos seguintes. Definição importante visto do ponto de vista físico. Por quê? Rendimento está associado diretamente ao efeito, ao quão eficiente é a minha reação química. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, de uma eficiência envolvendo um motor a combustão, estou falando de uma eficiência também ligada à eficiência energética. Então, eficiência, cálculo de rendimento de uma reação é importante e é um fator indispensável quando eu trabalho aí do ponto de vista de uma indústria, onde você quer eficiência ou rendimento o maior possível para gerar o seu produto, com a menor perda possível de reagente. Então, basicamente, essa é a ideia. E o rendimento, ele também trabalha de forma percentual, né? Toda a minha relação reagente-produto, tá certo? Agora, como poderia cair isso numa questão? É isso que a gente vai estar vendo agora. Tem alguns exemplos aí para a gente começar a entrar já em sintonia e demonstrar como funcionam essas questões na prática, certo? Então, galera, como seriam essas questões aí que a gente vai estar trabalhando? Primeira coisa, questãozinha que está me dando uma reação, né? Está me incluindo no processo já a ideia de rendimento, o conceito que acabamos de abordar, e deu aqui as massas atômicas que a gente vai estar precisando. Então vamos lá. Reação entre ferro e a solução de ácido clorídrico pode ser equacionada sem o acerto dos coeficientes estequiométricos. O que é o problema que quer me dizer com isso? Não está balanceado. Apesar de que mesmo se ele não tivesse dito, a gente poderia verificar, que a gente sempre faz isso, verificação se a equação está ou não balanceada. Em uma análise no laboratório, após essa reação, foram obtidos. Então, olha aí. Ele obteve uma reação química, que é essa aqui. E, após a reação, foram obtidos 0,02 mol desse cara. Então, isso aqui é o que foi obtido. Essa reação apresenta rendimento de 80%. Só que, olha só. Se isso aqui já é produto, e ele está falando que esse produto, essa reação teve um rendimento de 80%, quer dizer que, primeira coisa, eu vou achar a quantidade de mols que foram utilizados anteriormente e depois usar os 80%. Por quê? Como é rendimento de 80%, 20% da quantidade inicial não reagiu, então não formou cloreto de ferro. Então primeiro eu vou ter que achar a quantidade de reagente e depois usar a ideia do rendimento. Então, primeira coisa, tenho 0,02 mol de cloreto de ferro, é o que está sendo formado. E ele quer saber algum dos reagentes, ou ferro ou o ácido clorídrico. Então, vou relacionar a proporção molar baseada na estequiometria. Então, primeira coisa, vamos achar aqui os coeficientes estequiométricos. Tenho ferro de um lado, 1. Um ferro do outro está balanceado. Cloro, 2 de um lado, 1 do outro. Então, acrescentei aqui o número 2. Hidrogênio, 2, 2. A equação já está balanceada. Proporção, eu tenho a proporção
deste cara, que é o cloreto de ferro, com o ácido clorídrico, a proporção é 1:2. A proporção deste cara com o ferro, ela é de 1:1. Então já tenho que ter essa noção para poder trabalhar as questões. Por quê? Ele não está perguntando de um ou de outro. Eu vou ter que achar qual das respostas é válida. Ou o ácido clorídrico ou o ferro. Então vamos fazer as contas aí. O que nós temos? Temos 0,02. Para o ferro, a proporção é 1:1. Então quantos mols de ferro eu teria reagido? Quanto efetivamente reagiu? Então eu tenho que reagiram 0,002 mols de ferro. Então isso aqui é o que realmente reagiu daquela quantidade. Reagiram também, se eu for olhar a proporção de HCl, eu tenho, a proporção é 1:2. Então, se formou 0,02, reagiram 0,04 mols de HCl. Beleza. Achei essas relações. Só que o seguinte, 80% do valor inicial corresponde a isso, desses dois. Então eu vou ter que calcular o quanto é. Eu sei que 80% equivale a 0,02 mols de ferro. 100% equivale a X. Então quanto seria o meu valor de X? Então eu tenho aí a quantidade de ferro que foi necessária. Quantidade de ferro que foi necessária para que essa reação acontecesse. Agora vamos achar a quantidade de ácido clorídrico. Mesma coisa, 80% está para 0,004 mols de HCl, 100%, chamar de Y. Então quem vai ser o meu Y? Vai ser 0,004 vezes 100 sobre 80. Então isso aqui vai dar 0,005 mols, certo? Isso aqui é a quantidade de mols presente nessa reação, o quanto a gente vai utilizar. Só que ele não quer a quantidade de mols, ele quer a quantidade de massa. Então, para isso, a quantidade de massa vai ser igual a 0,005 vezes a massa molar. Se eu for olhar a massa molar, 36,5, a massa aí vai dar 1,825 vezes 10 a menos 1 gramas. Gabarito letra D, tá certo? Mais uma questão importante para a gente estar continuando aí o estudo de estequiometria.